Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula 3.1. Nessa aula 3.1, nós vamos detalhar aquele conhecimento ali, aquela revisão matemática do conceito de potência de 10, tá? Então vai vir um pouquinho de matemática, aí você fala assim, professor, eu não sou muito bom em matemática, mas calma, não vai ficar muito complicado não, a gente vai passar no passo a passo. Então vai ter aquele resgate de conhecimentos de matemática, te apresentar o conceito de potência de 10, ordem de grandeza e notação científica, tudo bem? Então vamos lá, manda na tela. Olha só, essa é a aula 3.1, conceitos da aula de hoje, como já foi dito, potência de 10, escrever números em notação e potência de 10, como fazer a adição e subtração da potência de 10 e como fazer a multiplicação e divisão da potência de 10 e ainda detalhar a ordem de grandeza, ok? Então olha só, vamos lá, manda aqui. Potência de 10, pessoal, o que você vai imaginar? Ó, por que usamos as potências de 10? Então, antes de mais nada, você deve estar se perguntando isso. Por que eu utilizo uma potência de 10? Por que ela tem esse nome de 10? Por que não é 7, não é 8, é 2? Ok? Vamos pensar nas aplicações. Vamos lá. Eu chamo aqui de potência de 10, ó, potências de base 10, são talvez as potências mais importantes, pois são muito usadas no estudo das ciências, como no caso da física. Então tu vai ver esse assunto lá na matemática, na ciência, na química, na física, ok? Por que elas são usadas na física? Para pensar, por que eu tenho que usar a potência de 10 na física? Ou quando, não é nem por quê, quando eu deveria utilizar essa potência de 10 na física? Vamos lá, relembrando potências, e aí de fato é uma parte de revisão. Aqui é bem matemática mesmo, ó. Eu tenho a base 4, expoente 2, equivale a você repetir esse 4 duas vezes, certo? Ó, tem um 2 no expoente aqui, né? Você vai repetir esse 4 duas vezes, multiplicando, e aí você vai ter o quê? 16, ok? Vamos seguindo aqui, ó. Nesse caso, esse número que aparece embaixo é a sua base, ok? Significa que é o quê? É o fator que está se repetindo. Esse 2 que aparece aqui, pessoal, ó, é o seu expoente. Aí, professor, é o expoente, exatamente. Então, base, expoente, ok? Esse expoente ele vai significar o quê? Ele vai ser quantas vezes, né? Você vai repetir a base. E o resultado dessa multiplicação, de fato, o resultado é chamado de potência. Vai ser o seu resultado dessa potência, tudo bem? Então, vamos lá. Em resumo, quando eu falo que a potência é de 10, vai ser o seguinte. O algarismo 1 seguido de zeros da quantidade que o número do expoente deve indicar. Então, nesse caso, vamos lá. Nesse caso, veja ali, ó. Eu tenho 10 elevado a 5, né? 10 elevado a 5. Quer dizer o quê? Que você vai ter o número 1 acompanhado de quantos zeros ali, ó? Conta lá. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tudo bem? Manda na tela. Aqui, nesse caso, eu tenho a potência 10, a base 10, o expoente 5, significa que eu vou colocar o número 1 acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5 zeros, ok? No segundo exemplo aqui, eu tenho 10 elevado a 9, ou seja, a base é 10, o expoente é 9, você vai pegar o número 1 e colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros à direita dele, ok? E nesse caso, se eu tenho 10 elevado a 25, o número 1 ele vai ser seguido de 25 zeros. Basicamente, esse é o conceito da sua potência de 10. Ok? Vamos dar continuidade. Agora vem o conceito de notação científica. Vamos lá, vem aqui comigo. A base 10 e a notação científica são a mesma coisa? Será que elas significam a mesma coisa? E a resposta é não, tá? Elas estão relacionadas, mas elas não são a mesma coisa. Algumas bases 10 eu vou utilizar para representar em notação científica, mas nem toda base 10 estará em notação, tá? Então vamos explicar esse conceito de notação científica. Vamos ver aqui, para que serve uma notação científica? Por que ela recebe esse nome? O que é uma notação científica? É utilizada onde? Só por cientistas? Para representar coisas muito grandes ou muito pequenas, especificamente? Seria isso? Então vamos lá. Como escrever os números em notação científica? Levantamos a pergunta. Então olha só. As potências possuem inúmeras aplicações no cotidiano. A notação científica é apenas uma delas, tá? Então, uma aplicação desses números.
Nesse caso, notação científica é também denominada de padrão ou notação em forma de exponencial. É o quê? É utilizar uma potência de 10 no intuito de representar números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Então, para pensar aqui. Na natureza, você passa assim, professor, na natureza, se eu for contar o número de coisas, você vai ter um número muito grande, né? O número de átomos, né? A distância entre um planeta e outro. Então, você vai ter valores muito grandes, ok. Números que se você fosse escrever, você poderia passar um bom tempo escrevendo e poderia não acabar, por exemplo. Ou ainda, na natureza, tem o extremo oposto. O extremo oposto. Como assim o extremo oposto? O oposto de uma coisa muito grande, de um valor muito grande, é um valor muito pequeno. Então, eu também posso utilizar essa notação científica para representar coisas muito pequenas. Aí você para pensar assim, o que é coisa muito pequena? É uma coisa que eu só poderia ver em microscópio? É uma coisa que eu teria que ter um microscópio especial para ver, de tão pequeno que ele seria? Ou que nem o microscópio poderia ver, por exemplo. Então é isso que ele quer dizer com coisas extremamente grandes ou muito pequenas, tá? Em ambos os casos eu utilizo a notação científica. Dando sequência, vamos lá. Como transformar, né? Para transformar um número grande, número grande em notação, devemos deslocar a vírgula para a esquerda, né? Até que você tenha o primeiro algarismo. Nesse caso aqui, olha só que número grande aí, Você tem quantos zeros aí, Vamos lá, vamos detalhar isso aqui na tela. Manda na tela. Nesse caso aqui, você vai ter, o número 2, né? Aí você vai ter 3, 6, 9, e aqui, olha só, 11. Nesse caso, pessoal, para a direita e para a esquerda, você vai pegar a vírgula que está aqui, você vai deslocar essa vírgula, todos esses zeros, até que ela fique, aqui. Então, você vai ter 2 acompanhado dessa quantidade de zeros. Nesse caso, a vírgula pula o quê? 11 casas, né? Para a esquerda. Então, você vai escrever isso em notação científica. Em notação científica, vai ficar o número 2, que é esse 2 aqui, multiplicado, então aqui é vezes, multiplicado pela base 10, e no expoente você vai ter o número de casas, ou seja, o número de pulos que essa vírgula deu para a esquerda, tá? Então, tudo aqui tem um significado, tudo bem? Esse 2 é o 2 que está aqui na frente, esse 10 é a sua potência de 10, e esse 11 é o número de avanços que a vírgula deu. Ou seja, como eu havia comentado ainda há pouco, existe uma relação entre potência de 10 e notação científica. Nesse caso aqui, esse número, 2 vezes 10 elevado a 11, ele está em notação científica. Tá, professor, mas onde é que está a potência de 10? Bem aqui, 10 elevado a 11, tá? Então, eu utilizo potência de 10 para escrever em notação científica. Tudo bem? Vamos lá, manda na tela. Transformando. Para transformar valores muito pequenos, agora é o contrário, né? Em notação científica, devemos deslocar a vírgula para a direita. E a casa avançada vai diminuir 1 na ordem de grandeza. Nesse caso aqui, é um exemplo oposto, né? No caso anterior, tinha um número muito grande. Nesse caso aqui, muito pequeno. Aí você, 0,000000586. Ou seja, muito pequeno. O que você vai ter que fazer? Observar que a vírgula está aqui e observar que essa vírgula tem que ir para onde? Para onde que vai a vírgula? Será que ela vai parar aqui? Será que ela para aqui? Ou aqui? Ou aqui? Qual que é o critério? Vamos lá. Nesse caso, a vírgula ela avançou até aqui, entre o 5 e o 8, tá? Então, a vírgula avançou 8 casas para a direita. Em notação científica, que é um número que fica, 5,86 vezes 10 a menos 8. Vamos apagar aqui? Vamos lá. Vamos apagar aqui. E nesse caso, pensa o seguinte. Se a vírgula estava aqui e ela veio para cá, ficou 5,86. Ok. A potência de base 10, você vai colocar o 10. E aí, de onde que apareceu o menos 8? Ele avançou 8 casas, tá? Então, como ele avançou 8 casas para a direita, 10 a menos 8. Olha só, a distância na natureza, né? A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Ou seja, se tu for escrever, vai ficar 150 acompanhado aqui, de 6 zeros quilômetros, ok? Ou seja, uma distância muito grande. Nesse caso,
se eu for escrever isso aqui em notação científica, ele vai ter o quê? 1,5 vezes 10 elevado a 8. Por quê? Porque nesse caso, ó, você vai ter a vírgula pulando aqui, ó, 3, 6, 8, tá? Então, 1,5 vezes 10 elevado a 8. Tem uma coisa que pode ser que você já tenha se perguntado aí. Tem uma coisa que você pode ter se perguntado aí, mas ainda não perguntou. Vamos lá, manda aqui. Aqui, pessoal, vamos lá. Tem uma coisa que você talvez pode ter se perguntado, é assim. Você fala assim, professor, como que eu sei onde que a vírgula vai parar? Então vamos lá, a vírgula está aqui, ó. Aí ela vai avançar, vai avançar, vai avançar para a direita. Por que que eu sei que ela tem que parar aqui, entre o 5 e o 8? Por que que não antes? Por que não depois do 8? Por que não depois do 6? Esse critério a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então tem uma regra, tem um critério que estabelece por que que ele tem que parar aqui entre o 5 e o 8. Caso isso não acontecesse, você não teria esse número em notação científica. Vamos lá, manda na tela. Dando sequência. O próximo exemplo, números muito pequenos. Nesse caso, o diâmetro do átomo de hidrogênio é de aproximadamente 0,000017, ou seja, muito pequeno. Se tu for escrever isso em notação científica, essa vírgula está aqui, ela vai avançar até onde? Até aqui, ó, entre 1 e o 7. Nesse caso, ela está pulando o quê? 5 casas, né? Então você vai ter 1,7 vezes 10, que é a sua base 10, elevado a menos 5. Por que menos 5? Ela avançou 5 casas para a direita, tá? Então base 10, expoente menos 5. Agora sim, para você entender por que que a vírgula teve que andar para cá, vamos apagar aqui. Para você entender por que que a vírgula teve que andar para cá, por que que ela tem que ficar aqui, ó, entre o 1 e o 7, existe uma regra, tá? Existe uma regra. E essa regra é exatamente essa aqui, ó. Em notação científica, o número multiplicado pela potência de base 10 deve ser da seguinte forma. Ó a regra aqui, ó. Esse número que vai ficar na frente, ele tem que ser maior ou igual a 1. Vamos lá, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ah, professor, entendi. Será que entendeu? Vamos lá, vou repetir. O número que vai multiplicar a potência de 10, aqui ó, 2 vezes 10 elevado a 11, tá? Então esse número que está aqui na frente, ele tem que seguir essa regra aqui, ó. Ele tem que ser maior ou igual a 1, ou ele tem que ser também aqui menor que 10, certo? Olha o outro número aqui, ó, 5,86. Ah, professor, ele tem que estar maior ou igual a 1 ou menor que 10. Se na hora de você fazer a notação científica lá, você colocar essa vírgula depois aqui, ó, aí ficaria o quê? 58,6. Ah, 58,6 não está nesse intervalo, né? Se você, na hora de colocar a vírgula, escrevesse assim, ó, 0,586, ou seja, vírgula na frente do 5, aí ele também não ficaria no intervalo, certo? Então, toda vez que você for escrever em notação científica, tem que lembrar que esse número que vai multiplicar a potência de 10 deverá estar maior ou igual a 1 ou menor que 10, tá? Dentro dessa faixa de intervalo, para estar em notação científica. Tudo bem? Toma nota sobre isso. Vamos lá, vamos nessa. Operações. Agora vamos lá, né? O que a gente pode fazer com as potências de 10? A gente consegue somar as potências de 10, conseguimos subtrair as potências de 10, conseguimos multiplicar as potências de 10 e sim, também nós conseguimos dividir as potências de 10 e ainda conseguimos fazer potência de potência. Agora vem aqui comigo, vamos lá, aqui ó. Você consegue fazer tudo isso com potência de 10, mas cuidado, tem uma casca de banana aí, tá? Para você cair. Esse conteúdo tem algumas pegadinhas. Você consegue somar, subtrair, dividir, multiplicar, fazer potência, mas existem regras muito específicas para cada vez que você tenta fazer essas operações com números que envolvem potência de 10. Então você tem que se ligar nas regrinhas, tá? Para conseguir fazer da maneira correta. Vamos lá, vamos nessa. No nosso primeiro caso, adição e subtração de potência de 10 só pode ser realizada quando, ó, as suas bases estiverem com expoentes iguais. Então você vai fazer o quê? Conserva a potência indicada e realiza o cálculo com os coeficientes.
E aí eu tenho um exemplo aí, bem simples, ó. Vamos lá, manda aqui comigo, ó. Tem um exemplo bem simples aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a 7. Aí eu estou subtraindo com 3 vezes 10 elevado a 7. E aí, eu posso ou não posso fazer essa subtração direto? Posso, com certeza. Porque olha só, os meus expoentes, ó, são iguais. Eu tenho 10 elevado a 7 aqui e tenho 10 elevado a 7 aqui. Então sim, eu posso fazer uma subtração direto. Aqui, ó. Então vai ficar 9 menos 3, ok? Que vai dar o quê? 6. Então 6, aí eu vou repetir a potência vezes 10 a menos 7. Ah, professor, agora eu entendi, né? Você entendeu? Você só pode somar e subtrair, contanto que a sua base 10 esteja na mesma potência, tudo bem? Aí, se acontecer de não estar, aí você vai ter que adaptar a sua potência de 10, ok? Vamos lá. Caso a adição ou a subtração se apresente com expoentes diferentes, olha aí, ó, é necessário arrumar para que as potências de base 10 fiquem iguais. Em outras palavras, uma base lá está 10 elevado a 3, a outra está 10 elevado a 4. Tu pode somar? Não, direto não. Tu vai ter que adaptar as potências de 10 para que ou ambas fiquem 3 ou ambas fiquem com potência 4. Tudo bem? Vamos ver como isso funciona. Manda na tela. Vamos lá. Um exemplo aqui bacana, ó. 9 vezes 10 elevado à quinta potência, ao expoente 5, e mais 3 vezes 10 elevado à sétima potência. Ok, então expoente 7. Aí você olha aqui, aqui é o expoente 5, aqui é o expoente 7. Eu posso somar direto aqui? Não, não posso. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 9 e vou escrever ele agora, ele está com expoente 5, né? Vou reescrever ele para ele ficar com expoente 7. Para isso, pessoal, eu vou andar a vírgula aqui, ó, quantas casas? 2 casas, né? Então ele vai ficar 0,09 vezes 10 elevado à sétima, ok? Agora sim, eu vou pegar esse 0,09, posso somar com 3, tá? E aí essa soma, esse resultado da soma, eu vou repetir com a base 10, 10 elevado à sétima potência. Tudo bem? Então nesse caso, muito cuidado aqui, ó. Eu escolhi fazer a soma, vamos apagar aqui, pronto. Eu escolhi fazer a soma com ambos base 10, né? Base 10 elevado à sétima potência. Então, nesse caso, eu vou ter que pegar o expoente aqui, que é 5, e subir ele. Para subir, a vírgula andou, aqui, ó, aqui está 0, 0 e 0, tá? Então, a vírgula que estava aqui no 9, ela andou uma, ó, e andou mais uma, né? Aqui, 0,09. Então, andou, pulou uma, 2 casas. Nesse caso, ficou o quê? 10 elevado à sétima potência. Tá? Essa é uma forma de fazer esse cálculo. Aí você vai ter 3,09 vezes 10 elevado à sétima. Olha só. Uma outra forma aqui, ó. Uma outra forma. Nesse caso, eu não quero fazer a soma com a potência 10 elevado à sétima. Eu quero fazer uma soma com a potência 10 elevado à quinta. Tá? Então, nesse caso, eu vou pegar o 7, que está com o expoente aí acima. Vou reescrever ele agora com expoente 10 elevado à quinta. Para isso vai ter que acontecer o quê? A vírgula vai andar 2 casas, né? Então, você vai ter aqui, ó, 3,00 vezes 10 elevado à sétima, né? Então, a vírgula vai andar 2 casas. Aí você vai ter 300 vezes 10 elevado à quinta, ok? Por isso que ficou assim, 300 vezes 10 elevado à quinta. Vamos apagar aqui, pronto. Ok. Então, continuando. Agora sim, eu vou ter 9 vezes 10 elevado à quinta, que vai somar com 300 vezes 10 elevado à quinta. Nesse caso, ó, 9 mais 300, 309 vezes 10 elevado à quinta. Multiplicação, tá? Na parte da adição e subtração, deixa eu só fazer esse adendo aí, né? A partir desses 2 exemplos que eu fiz, na parte da adição e subtração, tem que ficar claro isso. Tu só pode somar e subtrair se as notações científicas, se as bases estiverem com o mesmo expoente. Se elas não estiverem, aí você pode escolher com qual expoente você quer trabalhar, certo? Ah, eu quero trabalhar com 7 lá, por exemplo. Aí eu tenho que escrever a outra potência com base 10, né? Elevado a 7. Não, eu quero trabalhar com 5. Uma está com 5, outra com 7. Eu quero trabalhar com 5. Então a potência que está com 10 elevado a sétima, eu vou adaptar ali, né?
e reescrever ela para poder ter 10 à quinta e 10 à quinta. De qualquer forma, vale a regra que eu só posso somar e subtrair com as potências de mesmo expoente. Vamos nessa! Para a multiplicação, pessoal, multiplica o quê? Os coeficientes, ou seja, aqueles números que estão na frente, números que antecedem a potência de base 10, né? Então, tu multiplica o coeficiente normalmente, aplica a regrinha da potenciação nas potências de base 10, ou seja, conserva a base e soma os expoentes, tá? Aí um exemplo aqui bem simples, né? Um exemplo bem simples aqui, eu tenho aí dois números em notação científica, ó. Eu tenho 9 vezes 10 à sétima e tenho 3 vezes 10 à terceira. A multiplicação vai ser o quê? Multiplicar os coeficientes, ó. 9 vezes 3, né? E aí na base 10 vai ficar como? Eu vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes. Então vai ficar o quê? 10 elevado a 7 mais 3. Nesse caso, você vai ter o quê? 9 vezes 3, 27. E na base 10 ficou o quê? 10, que é a base, elevado a 10, que é o novo expoente, né? Resultado de 7 mais 3. Tudo bem? Aí você fala assim, tá, aqui está em notação científica? Não está. Não está em notação científica. Por que não? Porque 27 não está na faixa entre 1 e 10, tá? Então ele está acima. Então para ele ficar em notação científica, eu vou pegar essa vírgula aqui, ó. Vou trazer ela uma casinha para cá e vai ficar o quê? 2,7 vezes 10 elevado a 11, tá? Vamos lá, pessoal, manda na tela. Nesse último passo aqui, só para detalhar mais, essa vírgula ela andou para cá, ok? Aí para ela andar para cá, ela somou uma unidade no expoente, então ficou 2,7 vezes 10 elevado a 11. Ainda na multiplicação, pessoal, olha só, você vai ter aqui, ó, 2,7 vezes 10 à quinta. Nesse caso eu tenho 9 vezes 3, deu 27. 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado à terceira, eu estou somando os dois, né? Aí deu quanto? Deu aqui 4 e andou a vírgula aqui, ó, 5, tá? Então, nesse caso, é uma outra multiplicação. Para a divisão, você vai fazer o quê? Vai dividir os coeficientes, né? Números que antecedem a potência de base 10 normalmente, ou seja, divide normal. Aplica a regrinha da potenciação para a divisão. Qual que é a regrinha? Conserva a base e subtrai o expoente. Então, diferente da multiplicação, que vai somar os expoentes, aqui você vai subtrair o expoente. Nesse caso, ó, se eu tenho aqui 12 vezes 10 elevado à sétima, dividido para 3 vezes 10 ao quadrado, você vai pegar 12, vai dividir para 3, normal, vai repetir a base 10 e vai subtrair o expoente. Então vai ficar o quê? 12 dividido para 3, 4. Aí, base 10 elevado a 7 menos 2, que dá 5, tá? Então, na sua divisão aqui, ó, 12 dividido para 3, aqui 10, aqui elevado a sétima, menos, ó, 7 menos 2, ok? Nesse caso, você vai ter o quê? 4 vezes 10 elevado a 9, tá? Sendo que esse 9, ele saiu daqui, ó. 7, aí menos com menos dá mais, 7 mais 2, deu 9. Potência de potência, quer dizer o seguinte, eu vou elevar alguma coisa, uma potência, elevar a uma outra potência. Ou seja, elevar o número que antecede a base 10 ao expoente indicado. Aplicar as regrinhas da potenciação das potências de base 10. Nesse caso é o quê? Conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, repetir a base que você tem e multiplicar o expoente interno pelo externo. Neste caso, vamos lá? Eu tenho 9 vezes 10 elevado à sétima e toda essa potência está sendo elevada a 2, tá? Aqui, ó, eu tenho uma potência de potência, vamos lá. 9 vezes 10 elevado à sétima e esse número em notação científica está elevado a 2. Então, o que eu vou fazer? Com relação à potência de 10, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. E esse número que está aqui na frente, esse eu vou elevar ao quadrado, tá? Que é o expoente externo, tudo bem? Vamos lá. Nesse caso, você vai ter o quê? 9, que está aqui, né? Elevado ao quadrado, pronto. Aqui a potência de 10, 10 elevado à sétima, ó, multiplicado pelo expoente externo, tá? Você vai ter, então, 81 vezes 10 elevado a 14. Aqui não está em notação científica, ó, porque 81 é maior que 10. Então, a vírgula vai andar uma casa para cá. Então, você vai ter 8,1
vezes 10 a 15. Então, para que serve isso, né? A ordem de grandeza. Vamos lá. Nesse caso, agora pense nas seguintes medidas. Vamos lá. Quanto vale 1 trilhão de quilômetros, né? Tem que andar até onde para você andar 1 trilhão de quilômetros? O universo se formou há 14 bilhões de anos. Olha como os números são grandes aqui. E é difícil, né? Você tentar imaginar a grandeza que são esses números e que são essas distâncias. A ordem de grandeza, ela tenta ajudar a pessoa a entender isso, o significado. Em vez de ficar escrevendo números muito grandes ou muito pequenos, escrevemos apenas a sua ordem de grandeza, isto é, a potência de 10 mais próxima do número que tem que representar. Nesse caso, vamos lá, a ordem de grandeza de um número, ela é a potência de 10 mais próxima desse número. Assim, para obter a ordem de grandeza de um número qualquer, em primeiro lugar, devemos escrevê-lo em notação científica. Então, vamos lá. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, está aí o número escrito aqui, 150 milhões de quilômetros. Se eu for escrever em notação científica, você vai ter isso aqui, 1,5 vezes 10 elevado a 8, né? Está em notação científica. Aí, nesse caso, eu vou analisar aqui, 10 elevado a 8, a sua potência, a sua ordem de grandeza ficou o quê? 10 elevado a 8. Para números muito pequenos, o raio do átomo de hidrogênio é de aproximadamente, olha que esse número é muito pequeno aqui, 0,000, é um monte de zeros e aparece o 5 no finalzinho aqui. O que você tem que fazer? Escrever ele em notação científica, ou seja, tu vai trazer a vírgula daqui até aqui, vai contar quantos pulos ela deu, né? Quantos avanços ela deu à direita. Então você vai ter 5, ela pulou 12 casas, então vezes 10 elevado a menos 12. Você vai analisar que a sua potência de 10 é 10 a menos 12, e daqui a sua ordem de grandeza é o quê? 10 a menos 12. Agora, você tem a possibilidade da gente fazer o arredondamento da ordem de grandeza, tá? As notações científicas devem seguir o seguinte formato, né? Você vai ter o seu coeficiente x vezes 10 elevado a um expoente n, em que o x, nós já sabemos, esse número que está aqui na frente, ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. E já o teu expoente aqui, é o número inteiro, né? Sabendo disso, a ordem de grandeza é definida da seguinte forma. Então, se o seu número x ele for maior que 5,5, você vai arredondar esse x para 10. Se o x for menor que 5,5, faz seu arredondamento para 1. Então, essa é uma propriedade. Um exemplo disso, vamos ver aqui. Você vai ter 1 ano-luz, tá? 1 ano-luz, 9,46 trilhões de quilômetros. Se eu for escrever isso, 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Reescrevendo isso aqui, não em quilômetros, mas agora em metros, eu vou ter o quê? 9,46 vezes 10 a 15 do metro. Aí agora eu vou analisar o número lá na frente. Vamos lá, vem aqui comigo. Eu vou analisar o número lá na frente, olha só. Eu tenho 9,46, vamos mais para cá. Eu tenho 9,46 vezes 10 a 15. Aí eu tenho que pensar, esse número aqui, 9,46, ele é maior que 5,5? É, com certeza ele é maior. Então, nesse caso, você vai arredondar ele para 10, tá? Foi aquela regrinha de arredondamento. Vamos lá, então. Eu arredondei o 9,46 para 5, e aí, multiplicou, você vai ter o quê? A ordem dele vai ser 10 elevado a 16 do metro. Um outro exemplo aqui, a espessura de um fio de cabelo. Você vai ter 0,07 milímetro. Se eu for reescrever, 7 vezes 10 a menos 2 milímetro. Se eu for escrever para metro, eu vou ter 7 vezes 10 a menos 2, multiplicado por 10 a menos 3 do metro, que te dá 7 vezes 10 a menos 5 do metro. Agora, olhando aqui, eu tenho que 7 é maior que 5,5, então eu vou arredondar ele para 10, ok? E nesse caso eu vou ter 10 elevado a 1 multiplicado por 10 a menos 5. Nesse caso, 10 a menos 4 vai ser a minha ordem de grandeza, ok? Dentro dessa numeração de coisas muito grandes ou muito pequenas, existem os múltiplos e os submúltiplos, né? Com seus fatores. Então vamos lá, dezena.
né? 10 elevado a 1 é o deca. Centena, 10 ao quadrado, né? É o hecto. 10 a terceira é o seu milhar, é o quilo, né? Quilograma, quilômetro, 10 a terceira. O mega, ó, o mega aí, ó, 10 a sexta. Você vai ter o giga, 10 elevado a 9. O tera, 10 elevado a 12. O peta, 10 a 15. O hexa, 10 a 18. E zeta, 10 a 21. E ota, 10 a 24. Ou seja, muitas dessas potências você já provavelmente ouviu falar, vamos supor que seja talvez até aqui, e outras provavelmente você nunca escutou, né? E aí, professor, esse é o múltiplo, coisas grandes. Para coisas pequenas, submúltiplos, vamos lá. Ó, o deci, né? Deci, 10 a menos 1. Centímetro, ó, o centi, 10 a menos 2. Milímetro, 10 a menos 3. Aqui, ó, micro, 10 a menos 6. Nano, ó, nanotecnologia, nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Femto, 10 a menos 15. Ato, 10 a menos 18. Zepto, 10 a menos 21. E octo, 10 a menos 24. Aí tem um símbolo, né? Para cada um deles, perceba que tem uma simbologia que tu pode escrever aí na frente da unidade, tá? Na prática, para que serve essa tabelazinha aí? Na prática, quando eu escrevo um número muito grande ou muito pequeno, e deu lá uma potência, 10 a menos 9 do metro. Aí eu escrevi lá em notação científica, 3 vezes 10 a menos 9 do metro. Como 10 a menos 9, ele vai ser o quê? Vamos lá. Como 10 a menos 9 vai ser o nano, né? Vai ser o nano, então eu posso colocar que é nanômetros, ok? Então acaba que você substitui o que seria a sua base 10 por esse símbolo que está na tabela, tá? Você vai colocar esse símbolo na frente da sua grandeza, da sua unidade, e ele vai representar uma determinada potência de 10. Vamos lá, pessoal? Praticando, realize as operações com as potências de 10 e adeque os múltiplos e submúltiplos do sistema internacional. Então vamos lá, aqui eu tenho um número muito grande aqui, ó. Esse 2, né? Vai ser aqui 1000, milhão, bilhão, ó. Um número muito grande, 9 zeros, e você vai ter vezes 4, ó, 3 zeros. O que você vai fazer? Inicialmente, você vai pegar esse número que é muito grande e vai escrever ele em notação científica. Então a vírgula está aqui, tá? Ela vai avançar até aqui, tá? Aí você vai contar quantas casas foram, ó, 3, 6, 9, tá? Então ficou 2 vezes 10 elevado a 9. Ok. A segunda parte aqui, ó, a vírgula está aqui, ela vai avançar até aqui. Avançou quantas casas para chegar aqui? 3 casas, certo? Então ficou 4, atenção, 4 vezes 10, que é a potência, a base 10, né? A expoente 3, por quê? Avançou 3 casas. Perfeito, então agora eu tenho uma multiplicação. Lembre-se que vem a nossa regrinha da multiplicação, eu tenho uma multiplicação de números em notação científica. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar agora aqui esse 2, vou multiplicar esse 2, que é o coeficiente, pelo 4, vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes, tá? Então, para tudo tem uma regra específica aí. Vamos ver como fica? Vai ficar assim, então. Você vai ter... Vamos apagar isso aqui, né? Vai ficar assim. Você vai ter 2 vezes 4. Você vai ter 2 vezes 4, que vai dar 8. Vai repetir a base 10. E aqui tu vai ter 9, ó, mais 3, né? 9 mais 3 vai te dar 12. Tá aí. Ok? E aí 8, ó, terametros, tá? Aí botou um T maiúsculo aqui. Terametros, né? Por quê? Vamos voltar na tabela aqui, ó. Cadê? 10 elevado a 12, ó. Tera, ó, o T maiúsculo, ok? Então ficou aqui, ó. 8 terametros. Um outro exemplo, você vai ter um número aqui muito pequeno, né? Dividido por um outro número muito pequeno. Primeira coisa a se fazer é escrever esse número muito pequeno em notação científica, tá? Escrevendo em notação científica, você vai ter 1,5 vezes 10 a menos 8, tá? Por que menos 8? Porque ele avançou 8 casas para a direita. O outro número aqui, escrevendo em notação científica, ele vai ficar o quê? 1 vezes 10 a menos 2, tá? E aqui... Agora, na divisão, eu vou ter 1,5, que vai dividir para 1, continua sendo 1,5. Vou repetir a base 10, né? Repetir a base 10. Agora eu vou subtrair, tá? Então, aqui é equivalente a isso, ó. 1,5 vezes 10 a menos 8, dividido para 1 vezes 10 a menos 2. Tá? A divisão de 1,5 por 1 continua sendo
1,5 vezes 10. Agora, atenção aqui, ó. Menos 8, ó, menos 2, tá? E menos 8 menos 2 é menos 8 mais 2. E aí, por isso que a resposta ali ficou menos 6, tá? Então, deu 1,5 vezes 10 é menos 6. Agora, eu vou olhar lá naquela tabela e na tabela procurar a potência 10 a menos 6. Cadê ela? Cadê a tabela? Aqui. A tabela 10 a menos 6 está muito poluída aqui. Vamos apagar também. Apagar tudo, pronto. Vamos lá. Aqui na tabela, ó, 10 a menos 6, tá bem aqui, ó. É o micro, né? É o micro, ó, o símbolozinho do micro. Agora vamos avançar aqui, ó. Então vai ficar 1,5, ó, micrometros, né? 1,5 micrometros, tá aí, ó. Que aí o pessoal chama de micrômetro, né? 1,5 micrometros, certo? Então aqui 10 a 12 é o tera, tá? E 10 a menos 6 é o seu micro, tudo bem? Então, na prática, vamos lá, vamos aqui comigo. Na prática, você tem a sua potência de 10, ok. Potência de 10 é um conteúdo que você provavelmente já viu lá em matemática, certo? Lá em matemática você estuda as potências de 10. Quando você vai estudar aqui essas primeiras aulas de física no primeiro ano, você revê a potência de 10. Por quê? Porque na natureza você vai estudar coisas muito grandes ou ainda muito pequenas. Então, haverá necessidade de usar potências de 10. Só que na física, nós não estudamos as coisas só com potência de 10. Você vai perceber que sempre vai ter um númerozinho ali na frente multiplicando a potência de 10. Sempre vai aparecer, por exemplo, assim, 2,5 vezes 10 elevado a alguma coisa. Sempre vai ter um fator, né? Então, na física, a gente está preocupado em pegar aquele número que está lá na frente, escrever ele respeitando aquela regra lá entre 1 maior ou igual a 1 e menor que 10, escrevendo ele no que nós chamamos de notação científica, para só assim representar as grandezas e quantidades da natureza, tá? Então, conhecer a potência de 10 é um começo. Aí você tem que pegar o conhecimento da potência de 10, aprender como escrever em notação científica, e depois conhecer aquela tabela, né, de prefixos lá, múltiplos e submúltiplos, para a partir dali, se houver a necessidade de você trocar uma potência de 10 por alguma letrinha do prefixo, você vai trocar, né? Na física é muito comum, por exemplo, milímetro, quilômetro, nanômetros, né? Metros. Então, para coisas muito grandes ou pequenas, eu posso simplesmente pegar o que está em notação científica e reescrever com aqueles símbolos, né, da tabela. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.